Muito bem. Bom, para começar, o que seriam as bradiarritmias, né? O que seria uma bradicardia? Nós vimos muitos autores ainda considerando a bradicardia com uma frequência de 100, de 60 a 100, mas nós costumamos nos apegar melhor ao conceito de bradicardia quando a frequência cardíaca ela é inferior a 50. Isso porque nós vamos observar que tem muitos dos nossos pacientes que podem se apresentar com uma frequência menor do que 60 e ser completamente normal, tá? Indivíduos com bom preparo físico, atletas de alta performance, geralmente eles conseguem ter um preparo, conseguem manter uma frequência cardíaca baixa. Inclusive, no consultório, nós costumamos ter muitos pacientes que são atletas, né? E é muito interessante você pegar, por exemplo, o holter desses pacientes, que eles costumam ter uma frequência muito mais baixa durante o sono, quando estão dormindo. Isso parece que assusta no primeiro momento, mas na verdade o paciente está compensado, né? Nós vamos até falar isso quando estiver discutindo o caso clínico, que muitas vezes você pode pegar o paciente com uma bradicardia importante e o paciente está totalmente assintomático, né? E a nossa conduta até muda um pouco diante desse paciente, tá bom? Então, as bradicardias, as bradiarritmias vão ser aquelas em que a frequência cardíaca ela está abaixo de 50, tá bom? Vamos lá. A nossa primeira bradicardia é a bradicardia sinusal, tá? Como o próprio nome está dizendo, é um ritmo sinusal, é o ritmo de origem sinusal, é o nó sinusal que é o responsável pelo controle da frequência, do ritmo desse paciente, mas ele está bradicárdico. Como que eu sei que é sinusal? Como que eu sei que a origem é sinusal? Bom, toda vez que você tiver uma onda P positiva em D1, D2, AVF e negativa em AVR, a origem nós consideramos que é uma origem sinusal, tá? É até um pouco redundante nós falarmos positivo em D1, D2, AVF, negativo em AVR, que de fato, se a onda P ela é positiva em D1 e está positiva em AVF, obviamente ela também vai ser positiva em D2, vai ser negativa em AVR, enfim. Mas como, de um modo geral, os próprios conceitos trazem dessa forma, nós acabamos falando assim: onda P sinusal, aquela que é positiva em D1, D2, AVF, negativa em AVR, ok? Outro critério para que se atenda para ser um ritmo sinusal, de origem sinusal, é que todos os complexos QRS sejam precedidos de uma onda P, ou seja, tem uma onda P precedendo cada complexo QRS, precedendo da seguinte forma, precedendo, conduzindo onda P que vai gerar o complexo QRS posteriormente, tá? E a frequência entre 50 e 100, aí nós chamamos de ritmo sinusal, né? O ritmo sinusal normal. Nesse caso aqui, na bradicardia sinusal, nós teremos a onda P de origem sinusal, positivo em D1, D2, AVF, negativo em AVR. Tem onda P precedendo cada complexo QRS, só que a diferença é que a frequência está abaixo de 50, ok? A frequência cardíaca ela está abaixo de 50. Vamos ver um exemplo aqui. Bom, eu estou na frente do eletrocardiograma. Deixa eu sair aqui, tá bom? Para vocês visualizarem. Muito bem. Então, olha só, eu tenho um eletrocardiograma. Observem que eu tenho onda P precedendo cada complexo QRS, tá? Agora, olhe a frequência cardíaca, como está muito diminuída. Como está muito diminuída. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55. Nossa, a frequência cardíaca desse sujeitinho aqui, ele está abaixo de 30, tá? Então é uma frequência muito baixa, ok? Na verdade,
Só lembrando como que nós calculamos a frequência cardíaca, você mede quantos milímetros, né? Você pode contar os quadradinhos, mas lá no curso nós temos um macetinho, né? Que ao invés de ficar contando quadradinho por quadradinho, é só pegar uma régua e medir a distância entre um complexo QRS e outro complexo QRS. Daí você pega o valor de 1.500 e divide o valor que você encontrou aqui, esse intervalo RR, e nós obtemos a frequência cardíaca. Aqui eu tenho uma frequência abaixo de 30, ok? É uma bradicardia sinusal, tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar. Bom, uma outra bradicardia, outra bradiarritmia comum no nosso dia a dia, na verdade isso aqui é até muito comum de nós encontrarmos, é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, né, o BAV de primeiro grau. O que seria isso, BAV de primeiro grau? Bom, na verdade, o que acontece? O estímulo, ao chegar no nó atrioventricular, ele leva um tempo maior, né? Fica um pouco mais lentificado a transmissão da atividade elétrica do nó atrioventricular em direção aos ventrículos. Tem um atraso, né? Tem um atraso. Esse atraso leva a um bloqueio atrioventricular total quando o intervalo PR está acima de 200 milissegundos. Só lembrando que o valor de referência para o intervalo PR no adulto é de 0,12 a 0,20 segundos, né? Ou seja, de 120 a 200 milissegundos. Quando você tem um intervalo PR acima de 200 milissegundos, nós temos um BAV de primeiro grau, tá? BAV de primeiro grau. O detalhe é que aqui todas as ondas P estão conduzindo um complexo QRS. Olha só, eu tenho essa onda P conduzindo em complexo QRS, eu tenho essa onda P conduzindo, né, complexo QRS, tenho essa onda P conduzindo complexo QRS, ou seja, todas as ondas P estão conduzindo complexo QRS. Muito bem, só que o detalhe é o seguinte, o intervalo dentro da normalidade para um adulto, nós dissemos que é 200 milissegundos, ou seja, esse intervalo aqui, o intervalo PR, ou seja, do início da onda P até o início do complexo QRS, não pode ultrapassar 200 milissegundos, ou seja, não pode ser maior do que um quadradão desse aqui, ó. Não pode ser maior do que um quadradão desse, né? Aqui eu tenho 200 milissegundos, ó, 0,20 segundos. É bem evidente aqui que esse intervalo PR supera esses 200 milissegundos. Logo, eu tenho um BAV de primeiro grau, ok? Comum no nosso dia a dia também. Tem muitos pacientinhos nossos, usuários de beta-bloqueador, usuários de antiarrítmicos que podem chegar para você com intervalo PR aumentado, tá? Ok? Então esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O macetinho é, primeiro grau só está largando o PR. Todas as ondas P conduzem um complexo QRS. Primeiro grau só alarga o intervalo PR. Ok? Já quando nós falamos... desculpa, tem um exemplo aqui antes. Isso é falha do inexperiente. Espera aí, deixa eu só sair da frente para vocês observarem. Olha só, aqui é um trecho de um holter, tá? Trecho de um holter do paciente nosso, tá aqui. É um holter de 3 canais. O que nós podemos observar? Todos os complexos QRS estão sendo precedidos por uma onda P, tá vendo? PQRS, 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 ok? O que eu observo? O que está chamando a minha atenção aqui? O intervalo PR está muito alargado. Como nós dissemos lá atrás, não pode ser maior do que um quadradão desse aqui, ó. Não pode ser maior do que 0,20 segundos ou 200 milissegundos. E o intervalo PR está mantendo-se maior do que 200 milissegundos. Logo, eu tenho um BAV
de primeiro grau, tá? É muito comum esse bloqueio, tá bom? É a nossa prática clínica. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Bom, agora, no caso do bloqueio atrioventricular de segundo grau, o detalhe é que nós vamos ter uma onda P bloqueada. Diferente lá do bloqueio de primeiro grau, que nós vimos que todas as ondas P estão gerando um complexo QRS, né? Nós só temos um alargamento do intervalo PR. Nesse caso aqui, nós vamos observar ondas P avulsas, ondas P solitárias, né? Ondas P que não conduzem o complexo QRS, tá bom? Bom, o detalhe é que existe mais de um tipo de bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? Nós vamos aprender aqui a fazer essa diferenciação. Olha esse trecho de eletrocardiograma aqui. Eu estou observando que as ondas P estão conduzindo o complexo QRS e de repente observo a onda P solitária, sozinha aqui, ó. Então, se eu tenho uma onda P sozinha, uma onda P solitária, o termo é onda P bloqueada, eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Eu já posso falar que é um bloqueio atrioventricular de segundo grau só por ter observado a presença de uma onda P bloqueada aqui, tá bom? Agora, quando nós falamos de bloqueio de segundo grau, BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, é porque eu tenho, antes dessa onda P bloqueada, um alargamento progressivo do intervalo PR até surgir a onda P bloqueada. Olha esse trechinho aqui, ó. Olha só. Eu tenho a onda P aqui. Observe o intervalo PR. Eu tenho o intervalo PR. No próximo batimento, nós observamos a onda P aumentando, o intervalo PR aumentando um pouco mais. No próximo batimento, aumentou ainda mais e de repente bloqueou uma onda P, tá? Aí surgiu uma onda P bloqueada. Então, por ter esse aumento progressivo do intervalo PR até bloquear uma onda P, eu chamo de BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1, ok? MOBITS tipo 1. Uma forma rápida de você diagnosticar isso, ó, já assim, achei a onda P bloqueada, BAV de segundo grau. Eu observo o intervalo PR antes e o intervalo PR depois da onda P bloqueada. Como eu tenho um intervalo PR após a onda P bloqueada menor do que o intervalo PR antes da onda P bloqueada, BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, tá? Esse é um jeitinho rápido de fazer esse diagnóstico. Tem onda P bloqueada, BAV de segundo grau. Intervalo PR depois é menor do que o intervalo PR antes da onda P bloqueada, BAV de segundo grau, MOBS tipo 1, ok? Vamos lá para o nosso exemplo. Deixa eu sair aqui para vocês. Tá aí o nosso eletrocardiograma. Vamos observar o D2 longo, tá? Vamos observar o D2 longo. D2 longo é a melhor derivação para nós estudarmos ritmos, tá bom? Nós conseguimos observar um número maior de complexos QRS nesse trecho. Então, olha só. Eu estou vendo a onda P conduzindo complexo QRS, tá? Aí, de repente, olha só. Eu observo, opa, uma onda P bloqueada aqui, ó. Opa, tem outra onda P bloqueada aqui, ó. Se eu observo onda P bloqueada aqui no eletrocardiograma, eu já vou chamar de BAV de segundo grau. Para eu fazer a diferenciação, olha só. Onda P bloqueada, intervalo PR antes é maior do que o intervalo PR após a onda P bloqueada. Onda P bloqueada, intervalo PR antes é maior do que o intervalo PR depois. Nesse caso é um BAV de segundo grau, MOBS tipo 1. Agora, se nós seguirmos aquela sequenciazinha, olha só, olha aqui, ó, intervalo PR, já está até alargado, né?
Aí no próximo batimento nós observamos ele aumentando um pouco mais. Aí no outro batimento ele aumentou ainda mais e de repente apareceu a onda P bloqueada, tá bom? Houve um aumento progressivo do intervalo PR até surgir a onda P bloqueada, BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1, tá? É conhecido como o fenômeno de Ventquebra. É muito comum, nós observamos isso, grande parte das pessoas enquanto estão dormindo, por exemplo, tá? Em especial em crianças, mulheres, pacientes mais jovens, atletas, tá? Tudo bem? Apesar de ser comum, nem sempre é fisiológico, tá bom? Pode acontecer da pessoa ter sintomas em decorrência do fenômeno de Ventquebra. O que vai determinar a repercussão é exatamente o surgimento ou não de sintomas. Muito bem, deixa eu voltar. Olha só, agora aqui o bloqueio átrio-ventricular de segundo grau, MOBITS tipo 2. Da mesma forma que o anterior, nós estamos chamando de BAV de segundo grau, porque tem onda P bloqueada. Tem onda P bloqueada, a gente observa a onda P bloqueada. O detalhe agora é que o intervalo PR não tem esse aumento progressivo. O intervalo PR ele é fixo, ok? O intervalo PR é fixo. Então olha só o detalhe aqui. Eu tenho um trecho de eletrocardiograma, eu já observei que eu tenho uma onda P aqui não está conduzindo complexo QRS, eu já digo que é um PAV de segundo grau. Agora observem os intervalos PRs anteriores a esse complexo QRS. Dá uma olhada aqui, ó. Tem a mesma dimensão, eles permanecem fixos, ou seja, não tem aquele aumento progressivo como o anterior. Então, do nada, no anterior, como nós vimos no BAV de segundo grau MOBITS tipo 1, nós observamos um aumento progressivo como se já estivesse anunciando que a qualquer momento uma onda P vai ser bloqueada, né? Aqui não. Aqui vem um batimento, os batimentos estão normais e do nada aparece uma onda P bloqueada, tá bom? Vamos lá para o nosso exemplo. Então olha só, nós estamos observando, né, os complexos QRS sendo precedidos por onda P, mas eu observo em alguns pontos, ó, alguns momentos, a presença de ondas P que não estão conduzindo, que não estão gerando complexo QRS. Deixa eu sair aqui na frente, eu esqueci. Qual que é o detalhe aqui? Olha só, onda P bloqueada, BAV de segundo grau. Mas observe o intervalo PR. Ele é fixo, ele não muda, eu não tenho esse aumento progressivo, tá? Eu não tenho esse aumento progressivo, tá bom? Então, de repente, surge a onda P bloqueada sem anúncio prévio, tá? Sem aviso prévio. BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2, é esse caso, tá bom? Bloqueio átrio-ventricular, segundo grau, 2:1, tá? Como que vai ser esse caso? Bom, obviamente nós temos um bloqueio átrio-ventricular de segundo grau porque tem ondas P bloqueadas, mas a característica que nós temos aqui é que vai existir um padrão de duas ondas P para cada complexo QRS. Nós vamos observar uma onda P bloqueada, uma onda P conduzindo. Uma onda P bloqueada, uma onda P conduzindo, tá? Olha aqui o nosso exemplo. Então você já observa que tem presença de ondas P bloqueadas aqui. Bom, se já tem onda P bloqueada, eu já estou chamando de BAV de segundo grau. E o detalhe aqui nesse caso, olha só, que precedendo cada complexo QRS, eu tenho duas ondas P, sendo uma bloqueada e uma conduzindo. Uma bloqueada, uma conduzindo. Uma bloqueada e uma conduzindo, ok? Duas ondas P para cada complexo QRS. BAV de segundo grau, 2:1, ok? BAV de segundo grau, 2:1. Vamos ver o nosso exemplo. Deixa eu sair da frente. Tá aqui.
Olha nosso eletrocardiograma. O que que tem aqui? Eu tenho então duas ondas P precedendo cada complexo QRS. Uma onda P bloqueada, onda P conduzindo. Onda P bloqueada, onda P conduzindo. Onda P bloqueada, onda P conduzindo. Ou seja, BAV de segundo grau, porque tem onda P bloqueada, e 2 para 1, porque eu tenho duas ondas P para cada complexo QRS. Não é nosso tema de hoje, mas tem mais coisa nesse eletrocardiograma aí, não tem? Alguém quer arriscar dizer para mim o que tem aí? Galera do curso quer arriscar dizer pra gente? Eu sei que vocês sabem. Tem um pouquinho de dificuldade aqui na interação, porque tem um atraso aí, acho que mais de 20 segundos, de 30 segundos, né, que eu tô achando, do que eu falo e do que chega pra vocês aí. É bom que dá tempo de eu dar uma sapiada aqui no chat. Muito bem. O que nós temos aqui? Então, além de um BAV de segundo grau 2 para 1, eu também tenho um infarto inferior, né, galera? Olha só a presença de supra, D2, D3, AVF, né? Então é o supra já associado com presença de onda Q. Quanto tempo tem? Pelo menos umas 6 horas aí, né? O que viria a ser esse bloqueio atrioventricular de segundo grau avançado é o BAV total? Não. Aqui continua sendo um bloqueio de segundo grau, só que eu tenho mais do que duas ondas P para cada complexo QRS. Eu tenho 3 ondas P para cada complexo QRS, eu tenho 4 ondas P para cada complexo QRS, ou seja, eu preciso de 3 ondas P para uma conduzir um complexo QRS, ou até 4 ondas P para uma conduzir o complexo QRS. A maioria das vezes, o pessoal acaba confundindo um BAV de segundo grau avançado com um BAVT, por não observar um detalhe, né? Geralmente lá no curso a gente discute isso também. Isso aqui, ó, geralmente você dá um trecho de eletrocardiograma, o pessoal já bate o olho e fala assim: ah, isso aí é um BAVT, né? Não, isso aqui não é um BAVT, não. Isso aqui é um BAV de segundo grau avançado. Parece um BAVT. A maioria das pessoas que vocês vão observar vão dar o diagnóstico de BAVT, mas sendo criterioso, né, que é um BAV de segundo grau avançado. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3 ondas P e uma gerando complexo QRS. 1, 2, 3, 4 ondas P e uma conduzindo complexo QRS. Aí você fala assim: ó, Willy, como é que você sabe que realmente está conduzindo e tal? Olha só, observem que a onda P aqui, ó, o intervalo PR é fixo em cada batimento. Olha só, aqui, ó, do primeiro batimento. Agora olha o do segundo batimento, fixo. O terceiro batimento, olha o outro aqui, ó, o último batimento, o quarto batimento, está fixo, ok? Está fixo. Outro detalhe também, que eu sei que é um BAV de segundo grau avançado, pela irregularidade dos intervalos RR. Olha só, observem que esse intervalo RR aqui, ele tem um tamanho, ele tem uma distância, e agora entre o segundo e o terceiro batimento eu tenho um intervalo, um período maior. Então está irregular. Por que isso acontece? Porque aqui eu precisei de 3 ondas P para uma gerar o complexo QRS, vamos dizer assim, né? Vamos grosseiramente falando. Eu precisei de 3 ondas P para uma gerar, conduzir o complexo QRS. E aqui eu precisei de 4 ondas P para uma gerar o complexo QRS, ou seja, eu precisei de mais ondas, um tempo maior para conseguir estimular. Por isso que fica irregular. Se fosse um BAVT, eu não teria esses intervalos PRs fixos, e outro detalhe é que os intervalos RR, eles não teriam essa irregularidade, eles seriam fixos, porque eles seriam contínuos, o estímulo viria do mesmo foco, né? Por exemplo, se eu tenho um BAVT com escape juncional, né? Eu teria uma dissociação, eu não conseguiria enxergar esses intervalos PR
em intervalos fixos, e os intervalos RR ficariam certinhos, cravados, né, bonitinhos, no BAVT. Agora aqui no intervalo, no BAV de segundo grau avançado, não. Viu que não é certinho os complexos QRS. Eu tenho uma irregularidade, tá? Deixa eu marcar melhor aqui com esse exemplo, que é o desse trecho. Olha só, então aqui é o eletro que geralmente o pessoal pega e fala assim, ah, isso aí é um BAVT e tal, mas se você for mais criterioso, você consegue observar que os intervalos PR, como eu marquei aqui, ó, eles são fixos, tá? Então é porque essa onda P está gerando esse complexo QRS, essa onda P está gerando esse complexo QRS, essa onda P gerando esse complexo QRS. E como nesse período aqui eu precisei de mais ondas P's, né, bloqueou mais ondas P's e uma passou, né, somente uma delas, um estímulo conseguiu passar, isso deixou o eletrocardiograma com um ritmo irregular. Se fosse um BAVT, o ritmo seria regular, seria certinho, tá? Olha só, BAVT, bloqueio átrio-ventricular total, né? Ou de terceiro grau. Bom, nesse caso aqui, eu tenho uma completa dissociação entre as ondas P's e os complexos QRS. Você não consegue marcar esse intervalo PR e dizer que ele está conduzindo os complexos QRS, tá? Você observa que os intervalos PP e RR são diferentes, né? São diferentes, porque a origem é diferente. Eu tenho, por exemplo, a onda P sendo originada no nó sinusal, né? Dispara o nó sinusal, ocorre a contração dos átrios, gera uma onda P na frequência do nó sinusal, mas como esse estímulo chega no átrio ventricular e não desce para os ventrículos, aí é o primeiro paraquedas, vamos dizer assim, que seria a junção átrio-ventricular, ela é que assume. Então, ao assumir, vai bater naquela frequência, aquele ritmo juncional, com uma frequência menor, uma frequência mais baixa do que a frequência do nó sinusal. Ou seja, você vai ver a frequência das ondas P's mais alta e a frequência dos RR, dos complexos QRR, dos complexos QRS mais baixa, tá? E sem relação. É quase, geralmente lá no curso, né, o pessoal do curso presencial já viu eu desenhando o quadro, até desenho como se fosse dois eletrocardiogramas diferentes, né, assim como se só um de ondas P, só um de ondas R, e a gente sobrepõe, e aí você não sabe prever onde cai as ondas P. Olha esse trecho aqui pra gente, aqui é um BAVT. Olha aqui onde cai uma onda P. Eu tenho uma onda P aqui, eu tenho outra onda P aqui, tá? Outra onda P aqui, onda P aqui. Olha só, tá vendo esse complexo QRS aqui um pouco mais alargado, tá? A onda P caiu aqui dentro. Ah, não, desculpa. Não, desculpa. Falha minha. Falha minha. Isso aqui é um alargamento inicial do eletrocardiograma. É porque geralmente pode acontecer isso. A onda P cair no complexo QRS e alargar, né? Tem um alargamento inicial do complexo QRS, né? Que lembra a onda delta, né? Tá? Então eu tenho uma dissociação átrio-ventricular aqui. As ondas P estão numa frequência diferente da frequência ventricular. Frequência atrial e ventricular estão em tempos diferentes. Olha o nosso exemplo aqui. D2 longo. Então eu observo, né, as ondas P, e eu não mantenho muita relação assim com os complexos QRS. Olha só onde é que essa onda P caiu aqui, logo no início do complexo QRS. Essa daqui já caiu um pouco mais distante, essa aqui no final da onda T, essa aqui caiu em cima do complexo QRS novamente, tá? Então olha só como estão os batimentos aqui. Olha a frequência, o intervalo, olha a frequência da onda P entre as ondas P quando você compara com a frequência dos complexos QRS, né? Dizendo de uma forma mais prática, mais direta, olha a distância entre os complexos QRS e entre as ondas P, né?
menor distância entre as ondas P estão com uma frequência mais alta, maior distância entre os complexos QRS eu tenho uma frequência mais baixa, tá? E olhando o eletrocardiograma, é lógico, como o nosso tempo aqui é um pouco limitado, mas lá, além de nós não discutirmos aqui sobre algumas outras bradiarritmias, né? Bloqueio sinoatrial, bloqueio sinusal, pausas, enfim, e os escapes, mas deixa eu só falar um detalhe aqui que você consegue até dizer quem é que assumiu o ritmo. Por exemplo, aqui, ó, observem que a frequência dos complexos QRS está diferente das ondas P, tá? E você olha para os complexos QRS e ele é curto. Eu não tenho um complexo QRS alargado. Isso diz para mim, isso traduz para mim que eu tenho uma origem desse escape, né? O escape é quando o estímulo, como se fosse o nosso paraquedas, né? O estímulo não demorou de ser o estímulo sinusal que assume, aí eu vou ter um ritmo de escape, um batimento de escape, né? No caso, nosso paraquedinhas, quando a gente menciona lá no curso. Aqui, por exemplo, é o juncional, ele que assume o ritmo. Eu sei que é ele porque o complexo QRS está curto. Quando é de origem ventricular, nós observamos um complexo QRS mais alargado, tá? Muito bem. Esse aqui é o nosso BAVT. Muito bem. Bom, então você está lá de plantão no PS, tá? E chega essa paciente pra gente. JFA, 24 anos, feminino, dá entrada no PS com queixa de síncope seguida de confusão mental há cerca de 40 minutos. O namorado de JFA informa que a namorada desmaiou há 40 minutos e cerca de 1 minuto depois ela despertou e desde então ela mantém-se confusa. Bom, relata ainda que a namorada foi submetida a uma cirurgia de troca de válvula mitral devido a uma cardiopatia reumática há 10 dias, tá? E recebeu alta há 3 dias e não tem outros antecedentes. Então, só resumindo, uma paciente de 24 anos que desmaiou, teve uma síncope, acordou 1 minuto depois dessa síncope confusa, tá? É isso, e permanece confusa desde então. E um detalhe interessante é que o namorado disse que ela tinha cardiopatia reumática, né? Uma valvopatia mitral de origem reumática, e ela recebeu alta do hospital há 3 dias, tá? Ela passou por cirurgia, foi operada, troca a válvula mitral e recebeu alta há 3 dias, sem outras patologias, tá? Muito bem, galera. Agora, o que nós vamos fazer com essa paciente? O que nós vamos fazer com essa paciente? Fala aí pra gente. Muito bem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer com essa paciente é MOV, né? Monitor, oxigênio, veia e um exame físico dessa paciente, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é isso. E colocamos ela em MOV, né? Monitor, oxigênio e veia, e conseguimos obter as seguintes informações, tá? A paciente está evoluindo confusa, taquipneica e pele fria. Está com uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto. Está saturando 92% em ar ambiente. Na ausculta cardíaca dela, nós temos um ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Os pulsos estão finos, simétricos e lentos. Está com tempo de enchimento capilar de 3,5 segundos. Na ausculta pulmonar, deu murmúrio vesicular fisiológico, tá? Taquipneia e um Glasgow 14. É isso aí, galera. Kessia, Luiz, Caio, Camila. É isso aí, certíssimo. Eu já adiantei, é porque eu acho que eu descobri que é mais de 30 segundos que nós estamos tendo de delay aqui, tá? Mas é isso aí, tá certíssimo.
Valeu. Muito bem. Então nós chegou uma paciente com a queixa, lembra da nossa aula de abordagem do paciente grave? É um paciente que é grave ou potencialmente grave, até que se prova o contrário, você vai considerar esse paciente grave até você descartar a possibilidade de gravidade desse paciente. Vamos colocar em MOVE e fazer o exame físico dessa paciente. Nesse meio tempo, você identificou, palpando o pulso, fazendo a ausculta, que esse paciente está com a frequência cardíaca mais baixa, ela precisa de um eletrocardiograma. Além do que, é uma paciente em pós-operatório, né? A paciente foi operada há 10 dias, uma cirurgia cardíaca, então, na minha opinião particular, independente do paciente cardiólogo, todo mundo merece um eletrocardiograma, né? Muito bem. Então, quais são os sinais que nós temos aqui? A paciente está confusa, a paciente está bradicárdica, está saturando mal, está hipotensa, está com pulso fino, está com tempo de enchimento capilar alargado, ou seja, eu tenho sinais de gravidade, eu tenho sinais importantes de gravidade, tá bom? Sinais importantes de gravidade, ou seja, essa bradiarritmia ela pode estar repercutindo na hemodinâmica dessa paciente. Ela está cursando com sintomas de baixo débito. O que eu vou fazer com essa nossa paciente agora? Peguei o eletrocardiograma dela e o eletrocardiograma vê isso, tá? Tá dando para ver direitinho aí? O que tem nesse eletrocardiograma? Sem febre, Arley. Só que o detalhe é o seguinte: eu tenho duas ondas P complexo QRS, duas ondas P complexo QRS, duas ondas P complexo QRS, tá? Então essa paciente ela tá cursando com bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2:1 e ela tá cursando com sintomas de baixo débito, tá? Ela tá cursando com sintomas de baixo débito, que seria a confusão mental, a hipotensão, tempo de enchimento capilar alargado, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer com essa paciente agora, galera? Quais as medidas que nós podemos utilizar para tratar essa paciente? Fala aí para mim. Bom, esse é o algoritmozinho para a gente tratar o nosso paciente, tá? Os nossos pacientes diante de uma bradiarritmia que esteja repercutindo. Não, na verdade, os braços iniciais aqui do algoritmo para tratar qualquer paciente em bradiarritmia, né? Se ele tem repercussão ou não repercussão, vai designar uma conduta ou outra. Então a primeira coisa, chega um paciente para você em bradicardia. É um paciente grave ou potencialmente grave, e você vai submeter esse paciente no primeiro momento ao monitor oxigênio veia, avaliar, né, fazer o exame físico desse paciente, uma anamnese. Vou até falar aqui, isso é um detalhe muito importante, a resposta está sempre no paciente, tá? A resposta está sempre no paciente, seja na anamnese, seja no exame físico. Eu vou destrinchar um pouco melhor o que estou querendo dizer para vocês daqui a pouco. Então você colocou o monitor oxigênio veia, examinou o paciente, avaliou se tem estabilidade hemodinâmica, se tem ou não tem. Tá ok? Então olha só, e pede um eletrocardiograma, claro, né? Vamos pedir. Então, enquanto o colega enfermeiro, o colega técnico está realizando lá o eletrocardiograma, você está examinando, você está pegando o paciente, avaliando, fazendo anamnese direcionada, fazendo ausculta, medindo pressão, enfim, a nossa avaliação primária. Muito bem, diante do paciente que não tem instabilidade hemodinâmica, ou seja, o paciente não está instável, o paciente encontra-se estável, de repente ele foi lá por uma outra queixa, e você verificou que ele está bradicárdico, ou até mesmo foi encaminhado, isso é muito comum, né? De repente o paciente está sendo conduzido em um local, verificou-se que ele está com uma bradicardia importante, uma frequência 40, e acabou sendo encaminhado para você. Aí chega para você: o que você está sentindo? Doutor, não estou sentindo nada não, mas o doutor ali disse que eu estava com a frequência cardíaca mais baixa, mandou eu vir aqui constar com o senhor, né?
Então o paciente está estável, mas o paciente pode estar estável com uma bradiarritmia? Sim, sim. É só a gente lembrar lá da formulazinha do débito cardíaco. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Né? Já discuti isso com vocês nas nossas aulas, inclusive. A frequência cardíaca cai, o tempo de enchimento diastólico ele aumenta. Se o tempo de enchimento, ou seja, o ventrículo tem mais tempo para se encher. Se o ventrículo se enche mais, né, nós temos um estiramento aí da fibra, lembra lá do segundo período da faculdade, a lei de Frank-Starling, né? Maior estiramento da fibra, nós temos uma contração reflexa na sequência, nós vamos melhorar o volume sistólico, ou seja, esse paciente melhorando o volume sistólico afeta aqui na fórmula, ele vai conseguir compensar o débito. Então eu posso ter um paciente em bradicardia importante e sem sintomas de baixo débito. Mas geralmente isso acontece de forma progressiva. É aquele paciente que a bradicardia vai se instalando de uma forma bem lenta e progressiva, os mecanismos compensatórios aí vão se adaptando e ele consegue se manter estável, tá? Então, geralmente, esse paciente que chega para você em bradiarritmia e totalmente estável assim, cara, ele não começou essa bradicardia de forma aguda, tá? Não começou. Ele já está compensado. Então tem há muito tempo que ele está assim. Quiçá anos, inclusive. Ele pode estar cursando há anos com uma bradiarritmia. Inclusive ele pode estar há anos em bradiarritmia e aí ele descompensou por um outro motivo, tá bom? Geralmente quando chega pra gente com sinais de baixo débito é aquele paciente que ou a bradiarritmia se instalou de forma aguda, ou é um paciente que já tem uma bradiarritmia prévia e houve uma descompensação, né, uma agudização dessa doença já arrastada, dessa bradiarritmia crônica que ele tem, tá bom? Bom, se o paciente encontra-se estável, nós vamos monitorar, observar, conversar com esse paciente sem desespero, tentar ver se ele tem alguma causa, né? Se ele está usando um beta-bloqueador, se ele está usando um antiarrítmico, quanto tempo tem, se ele tem um outro eletro prévio, ver se não tem outros sintomas aí associados que podem dizer pra gente o motivo dessa bradiarritmia, tá bom? Geralmente, se você identifica que é uma droga que ele está utilizando, a gente tenta, dependendo da droga, a gente vai suspender a droga desse paciente, tá ok? Mas por medidas invasivas medicamentosas de cara, a gente não vai fazer nesse paciente, porque ele está estável, ele está compensado. A gente tem que só tentar descobrir qual que é a causa e tratar essa causa, né? Qual que é o motivo, mas fazer atropina nesse paciente de cara não, tá bom? Ok? Então, um paciente com bradiarritmia estável, nós observamos e investigamos, né? Um paciente deixa a gente mais tranquilo com relação à conduta. Já o paciente que está com repercussão hemodinâmica, já o paciente que tem instabilidade hemodinâmica, né, ele tem sintomas de baixo débito, nós precisamos começar o atendimento, né, já com medidas farmacológicas. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, que nós podemos fazer na nossa sequência, é a atropina, né? Nós fazemos bolos de atropina de 5 mg EV, né? Acesso venoso, já foi, né? Paciente grave, monitor oxigênio, ele já tem uma veia, um acesso venoso estabelecido. Atropina, meio miligrama, de 3 em 3, até de 5 em 5 minutos, né? Evitar passar 3 mg o total. Vamos tentar estimular esse paciente, tá? Um detalhe é que a meia-vida da atropina é em torno de 10 minutos. Então, você faz a atropina, daqui 10 minutos o efeito dela acaba. Se esse paciente voltar para uma bradiarritmia, nós vamos ter que partir para outra medida. E um detalhe é que na maioria das vezes, isso é lógico que existe muitas exceções, mas na maioria das vezes a atropina é só um tratamento ponte, ou seja, é um tratamento intermediário. Não vou ficar tratando só com a atropina, não. Eu faço a atropina para me dar tempo, para eu ganhar tempo, até eu preparar uma outra medida, como
uma amina, como o marcapasso transcutâneo, né, que nós vamos falar agorinha, tá bom? Pode acontecer do paciente, você estimulou ele uma vez aí com uma atropina e ele já saiu, não voltou mais, já aconteceu isso comigo dentro do CTI, inclusive, mas não significa que sempre vai ser assim, tá? Então sempre tenha em mente que uma vez que você fez a atropina, provavelmente você vai ter que partir para uma outra medida. Um outro detalhe em relação à atropina é que em BAVs mais avançados, a atropina não faz efeito nenhum, tá? Não faz efeito nenhum. Porque imagina se o cara tem um bloqueio átrio-ventricular total, você está estimulando ali o sistema de condução no átrio ventricular, o nosso sinusal e tudo, não vai passar. Não vai passar o estímulo. Então já o bloqueio total. Mas significa que você não deva fazer? Não, primeiro porque a primeira medida que dá para fazer é rapidinho, é abrir a ampola, aspirar a droga e fazer o bolus, tá? É muito rápido. E existem alguns casos, algumas exceções, que esse paciente é um pouco mais raro, mas a gente tem na literatura, que ele pode estar fazendo, por exemplo, um bloqueio atrioventricular total, transitório, e talvez você estimulando ali, ele consegue sair. Tá bom? Então isso pode acontecer, mas uma coisa muito rara. De um modo geral, nesses pacientes, a atropina não faz muito efeito, não. Mas a gente pode tentar, pode fazer, porque é a primeira coisa que dá para fazer muito rápido para esse paciente, tá bom? Quando a atropina ela é ineficaz, quando a gente não consiga sustentar, que a grande maioria dos pacientes assim acaba fazendo atropina, ele bradicardiza num segundo momento novamente, o que eu posso fazer? Bom, você tem escolhas, né? Antigamente a gente tinha que partir para uma amina para depois pensar no marcapasso subcutâneo. Aqui não, galera. O segundo passo você pode escolher entre fazer já ir direto para o marcapasso transcutâneo. Você pode fazer adrenalina, você pode fazer dopamina, qualquer uma dessas duas na BIC, né? As pessoas, a mais dessas aminas a mais utilizada, né? Mais estudada ao longo da história para as bradiarritmias é a dopamina, mas cada dia mais a gente tem usado menos, tá? Ou usam a adrenalina, ou a gente acaba usando a adrenalina ou parte direto para o marcapasso transcutâneo, tá? Enfim, eu prefiro, por exemplo, partir direto para o marcapasso transcutâneo, mas pode fazer uma mina sim.